Quando me mudei para aquela rua tranquila, cercada de jardins impecáveis e casas elegantes, pensei que finalmente teria paz. Depois de um divórcio doloroso, tudo o que eu queria era silêncio, ar fresco e a chance de recomeçar. A casa que aluguei era simples, mas aconchegante, com uma varanda que dava visão privilegiada para a enorme mansão ao lado. Era impossível não notar. A cada noite, as luzes acesas atrás das cortinas longas criavam silhuetas que se moviam de um lado para o outro, um mistério vivo bem diante dos meus olhos. Quem morava ali? Por que parecia que nunca havia visitas? E ainda assim, a mansão estava sempre iluminada, como se guardasse segredos que a escuridão tentasse esconder. Na primeira noite, ouvi passos ecoando pelo jardim vizinho. Olhei pela janela e vi apenas uma sombra masculina se movendo perto da cerca. Meu coração acelerou, mas tentei me convencer de que era apenas o proprietário cuidando do espaço. Ainda assim, havia algo diferente naquela presença, algo que me fazia prender a respiração. Na manhã seguinte, perguntei à senhora que vendia flores na esquina sobre a mansão. Ela sorriu com um certo mistério e apenas disse: "Ele não gosta de receber visitas." A forma como ela pronunciou "ele" fez meu corpo arrepiar. Voltei para casa com a cabeça cheia de perguntas. Passei a observar, discretamente, a vida da mansão. Às vezes, via a figura masculina em frente à janela do andar de cima, sempre sozinho, sempre imóvel, como se soubesse que eu estava ali, olhando. No terceiro dia, decidi caminhar à noite pelo jardim da frente. O vento soprava leve e a lua iluminava a mansão vizinha. Foi quando o vi mais claramente, alto, ombros largos, uma postura que exalava autoridade. Ele estava de pé na varanda, e por um instante tive a sensação de que nossos olhares se cruzaram. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse pensar. Um calor estranho percorreu minha pele, um arrepio subiu pela espinha e senti como se fosse atraída para aquele homem. Mas logo as luzes se apagaram e a mansão mergulhou em silêncio absoluto. Voltei para dentro da minha casa, mas aquela imagem ficou gravada em mim. Eu não sabia seu nome nem sua história, mas de alguma forma tinha certeza de que a partir daquele momento minha vida não seria mais a mesma. Ah, e antes que eu esqueça, se você também ama mergulhar em romances envolventes, cheios de segredos e paixões proibidas, continue acompanhando o Café e Romance. Você vai se surpreender com cada detalhe dessas histórias. Naquela noite, não consegui dormir. A mansão, com suas janelas escuras e seu morador enigmático, parecia pulsar na minha mente. Quem era ele? Por que me observava daquela forma? Eu deveria ter medo, mas o que sentia era exatamente o oposto, um desejo incontrolável de saber mais, de me aproximar, de atravessar a linha invisível que separava minha casa da dele. E no fundo, talvez eu já tivesse dado o primeiro passo. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e curiosidade. Eu tentava me distrair organizando a casa, lendo ou caminhando pela rua, mas inevitavelmente meus olhos sempre buscavam a mansão. Era como se aquele lugar tivesse vida própria, chamando por mim de maneira silenciosa, irresistível. Numa tarde ensolarada, enquanto regava minhas plantas na varanda, ouvi um barulho metálico vindo do outro lado da cerca. Inclinei-me discretamente e o vi. O homem misterioso. Ele estava abaixado, mexendo em algo no jardim, os músculos dos braços contraídos sobre a camiseta escura. Era impossível não reparar na firmeza de seus movimentos. Por impulso, deixei escapar: "Boa tarde." Ele levantou o rosto na mesma hora como se tivesse sido surpreendido. Seus olhos, de um tom castanho quase dourado, prenderam os meus. Foi apenas um instante, mas senti como se tivesse sido despida por aquele olhar.
Ele não respondeu de imediato e por um segundo achei que iria simplesmente ignorar minha presença. Mas então, com voz grave e calma, ele disse: "Boa tarde." Meu coração disparou. Respondi com um sorriso sem graça, tentando disfarçar o efeito que aquela simples saudação teve sobre mim. Ele voltou ao que estava fazendo, mas percebi que ainda me observava de relance, como se cada movimento meu fosse calculado. Naquela noite, a mansão estava novamente iluminada. As cortinas do andar de cima estavam entreabertas, e quando olhei, ele estava lá, parado, olhando diretamente para mim. Não desviei os olhos. Senti uma corrente elétrica atravessar meu corpo e, sem perceber, dei um passo à frente, como se quisesse diminuir a distância entre nós. Ele ergueu um copo de vinho em minha direção, um gesto simples, mas carregado de significado. Meu corpo inteiro reagiu, e a ideia de que aquele homem poderia estar me convidando para entrar na sua vida e talvez na sua cama me deixou sem fôlego. Na madrugada, acordei com um barulho suave de passos do lado de fora. Corri para a janela e, para minha surpresa, havia um envelope preso na minha porta. Meu coração quase saiu da boca. Peguei-o com mãos trêmulas. Dentro havia apenas uma folha dobrada com letras fortes e diretas. "Você não deveria me observar." Meu corpo gelou. Por um instante pensei em medo, mas o que realmente me dominava era outra coisa: excitação. Ele sabia que eu o observava, sabia do meu interesse, e ao invés de se afastar, escolheu me provocar. Deitei-me de volta na cama, mas não consegui dormir. A cada vez que fechava os olhos, imaginava seus lábios, sua voz rouca dizendo aquelas palavras, suas mãos firmes segurando a caneta que escreveu aquele bilhete. Eu estava perdida, e no fundo, já sabia disso. No dia seguinte, decidi não me esconder. Caminhei até a cerca e fiquei ali por alguns minutos, apenas olhando o jardim impecável da mansão. Como se fosse um chamado silencioso, ele apareceu. Estava de camisa aberta no peito, como se não se importasse em me mostrar mais do que deveria. Eu devia pedir desculpas pelo bilhete, mas não vou. Você sabe que não deveria brincar com fogo. Apertei os dedos contra a madeira da cerca, sentindo a tensão crescer entre nós. Respondi sem pensar: "Talvez eu goste de me queimar." Um sorriso surgiu em seus lábios, um sorriso perigoso, cheio de promessas não ditas, e pela primeira vez tive certeza. Aquela história estava apenas começando. Depois daquele bilhete e das palavras que trocamos na cerca, nada parecia igual. Eu acordava todas as manhãs com a sensação de que estava sendo observada, como se seus olhos estivessem sempre em mim, mesmo quando não aparecia. A tensão crescia a cada dia, como um fio invisível que nos conectava e apertava mais a cada olhar, a cada silêncio. Numa noite de calor intenso, deixei as janelas abertas, tentando refrescar o quarto. Mas o que encontrei foi bem mais ardente que o vento noturno. Ele estava lá, parado na varanda da mansão, camisa aberta, olhar fixo em mim. Não havia cortinas entre nós, não havia barreiras. Era como se o mundo tivesse desaparecido, restando apenas aquele olhar. Ousada, caminhei lentamente até minha própria varanda. Meu corpo tremia, mas não recuei. Senti o coração bater no pescoço quando apoiei as mãos no parapeito. A distância entre nós parecia curta demais para tanto desejo contido. "Você não tem medo?" Ele perguntou, a voz grave atravessando o silêncio da noite. "Do quê?" Respondi, tentando soar firme. Ele inclinou a cabeça, os olhos dourados faiscando na penumbra. "De mim." Engoli seco, mas não desviei os olhos. "Não." Um sorriso lento surgiu nos seus lábios. O tipo de sorriso que não prometia segurança, mas perigo. E ainda assim, eu queria mais. Na madrugada, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, imaginava suas mãos firmes segurando minha cintura, seus lábios descendo pelo meu pescoço.
Era como se ele tivesse invadido meu sonho sem pedir permissão. No dia seguinte, ao voltar da padaria, encontrei outro envelope preso ao portão. Abri ali mesmo, o coração disparado. Dentro havia apenas uma frase curta: "Hoje à noite, olhe para a janela." O resto do dia foi uma tortura. Tentei me ocupar, limpei a casa, organizei as gavetas, mas nada afastava a ansiedade. Quando a noite caiu, vesti um vestido leve, quase transparente sob a luz da lua e esperei. À meia-noite, as luzes da mansão se acenderam. Meu corpo inteiro arrepiou. Caminhei até a janela e o vi, parado, com um copo de vinho na mão, olhando fixamente para mim. Não havia cortinas entre nós, não havia barreiras. Era como se o mundo tivesse desaparecido, restando apenas aquele olhar. Ele ergueu o copo num brinde silencioso. Senti minhas pernas tremerem, mas retribuí o gesto. O calor tomou conta do meu corpo e, sem pensar, puxei o tecido do vestido, deixando um ombro à mostra. Um desafio, um convite. De longe, percebi a mudança em seu olhar. A tensão se tornou desejo explícito. Ele levou o copo aos lábios, sorveu o vinho devagar, sem desviar os olhos de mim, como se estivesse bebendo cada detalhe da minha pele. O silêncio da rua contrastava com o barulho dentro de mim. Respiração acelerada, coração disparado, pele em chamas. Eu sabia que não deveria, mas estava completamente entregue àquele jogo proibido. Naquela noite dormi com a sensação de que algo estava prestes a acontecer, como se tivéssemos atravessado uma linha invisível e não houvesse mais volta. E, no fundo, era exatamente isso que eu queria. Naquela noite, Marina não conseguiu resistir à tentação de se aproximar da mansão. O silêncio da rua só aumentava o suspense, e a cada passo pelo portão enferrujado, o coração dela parecia bater mais forte. As luzes da casa estavam acesas apenas em alguns pontos, criando sombras que se moviam de forma estranha pelas paredes internas. De repente, uma cortina se mexeu, como se alguém a observasse do outro lado. Marina estremeceu, mas não recuou. Caminhando devagar pelo jardim mal cuidado, ela reparou em estátuas antigas, cobertas de musgo que pareciam encará-la sobre o luar. Foi então que ouviu um som metálico, vindo do lado esquerdo da casa. Aproximou-se e seus olhos se fixaram numa porta lateral entreaberta. Sem pensar, ela empurrou a porta e entrou. O cheiro de madeira antiga e livros velhos invadiu o ar. Era uma biblioteca particular, repleta de prateleiras que iam do chão ao teto. Marina passou os dedos pelas lombadas dos livros, até encontrar um álbum de fotografias empoeirado. Ao abri-lo, ficou sem ar. Havia várias imagens de uma mulher que se parecia incrivelmente com ela. Mesma expressão, mesmo olhar perdido, como se fosse um reflexo de si mesma em outra época. Antes que pudesse entender, uma sombra atravessou o salão. Marina prendeu a respiração, segurando o álbum contra o peito. "Eu sabia que você voltaria", disse uma voz masculina, grave, vindo das sombras. Ela não conseguia ver o rosto, mas sentia a presença dele, intensa e enigmática. O dono da mansão a observava e agora não havia mais como fingir que não sabia da sua existência. Marina manteve os olhos fixos na penumbra, tentando identificar a figura que se aproximava lentamente. A luz da lareira iluminou parcialmente o rosto dele. Um homem alto, de traços marcantes, com olhos sombrios, que pareciam atravessá-la. "Você não deveria estar aqui", disse ele num tom firme, mas não agressivo. O coração de Marina disparou. A cada palavra, a voz grave parecia tocar algo dentro dela. Eu não consegui evitar", respondeu quase num sussurro. "Essa casa me chama, como se escondesse algo que preciso descobrir." Ele se aproximou mais, agora a poucos passos dela.
O cheiro amadeirado do perfume dele a envolveu, e Marina sentiu a respiração acelerar. Talvez porque exista algo em você que pertence a esta casa, murmurou o homem sem desviar o olhar. Marina engoliu seco. As fotografias que segurava tremiam em suas mãos. Ele percebeu, tomou o álbum delicadamente e o fechou. Não é seguro mexer no passado, disse ele, guardando o álbum em uma das prateleiras mais altas. Quem era ela? Perguntou Marina com ousadia. Aquela mulher nas fotos. Ela é igual a mim? Um silêncio pesado caiu entre eles. Ele desviou o olhar por um instante, como se lutasse contra a própria memória, e então respondeu. Ela foi alguém que amei, e alguém que perdi, de forma cruel. Marina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O tom de dor na voz dele revelava mais do que as palavras. Antes que pudesse dizer algo, ele se aproximou ainda mais. Seus rostos ficaram a centímetros de distância, e Marina sentiu a tensão entre eles se transformar em algo perigoso, irresistível. O toque de sua mão no braço dela foi suave, mas carregado de intensidade. Marina fechou os olhos por um instante, rendendo-se ao magnetismo daquele encontro proibido. E quando finalmente seus lábios quase se encontraram, um estrondo ecoou pelo andar de cima. Ambos se afastaram rapidamente, trocando olhares alarmados. Não estamos sozinhos, disse ele em voz baixa, puxando Marina pela mão. O mistério da mansão acabava de ganhar um novo e assustador capítulo. O som pesado vindo do andar de cima ecoava como passos arrastados. Marina apertou a mão do homem misterioso, o coração martelando em desespero. — Quem mais está aqui? Ela perguntou, a voz quase falhando. Ele respirou fundo, como se carregasse o peso de uma verdade que evitava revelar. — Você não vai acreditar em mim, murmurou, conduzindo-a até a escada. Subiram lentamente, cada degrau rangendo como um aviso. Quando chegaram ao fim do corredor, uma porta entreaberta deixava escapar um brilho pálido. O homem empurrou-a com cautela, e Marina sentiu o ar gelar ao entrar. Dentro do quarto havia um espelho antigo, coberto de poeira, e diante dele, a silhueta de uma mulher. Marina congelou. A figura tinha os mesmos traços que os dela, os mesmos olhos, a mesma expressão. — Isso não é possível! Marina sussurrou. O homem segurou firme em seus ombros. Ela era minha esposa. E você? Você é como a sombra dela, vinda para me atormentar ou para me libertar. A figura diante do espelho virou-se lentamente, revelando um rosto idêntico ao de Marina, mas com um sorriso frio. O reflexo parecia vivo, e ao se aproximar, a lâmpada no teto oscilou até se apagar, mergulhando tudo na escuridão. O grito de Marina ecoou na mansão. Quando a luz voltou, o reflexo havia sumido. O homem ajoelhava-se no chão, em prantos, enquanto Marina tentava recuperar o fôlego. — Agora você entende por que essa casa te chamou, ele disse, a voz embargada. Não era você que veio até mim. Foi ela, através de você. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Sabia que jamais sairia dali sendo a mesma pessoa. Do lado de fora, a mansão parecia apenas uma construção imponente iluminada pela lua, mas quem ousasse se aproximar, talvez também descobrisse que certos segredos nunca devem ser desenterrados.